Se você não sabe investir, não sabe nada de investimento, ou guarda o seu dinheiro na poupança e quer fazer o seu dinheiro render mais, então esse vídeo é para você. Eu vou te guiar para você sair daquele modo poupança, se tornar um bom investidor e ter os melhores investimentos na sua mão. Esse vídeo aqui é para você que é iniciante, ou até mesmo que já iniciou a investir. Eu vou te dar os melhores caminhos e por onde você deve começar nos investimentos, assim como toda pessoa leiga um dia começou. Eu vou tentar explicar da melhor maneira os conceitos, os nomes, de modo que você que é uma pessoa que não manja nada de investimento, comece a investir ainda hoje. Então faz o seguinte, já se inscreva e ative o sininho, pois esse vídeo é feito para fazer o seu dinheiro render de verdade. E fazendo isso, você também ajuda outras pessoas que querem, assim como você, fazer o seu dinheiro render cada vez mais. Então vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre investimentos em si, é preciso entender algumas coisinhas básicas. A primeira delas é o que é um investimento. Um investimento é a forma que você vai guardar o dinheiro para que ele trabalhe para você. É onde você vai colocar o seu dinheiro para que ele possa render mais dinheiro para você. Por exemplo, você tem uma conta num banco tradicional, como o Itaú, Bradesco ou Santander, e você deixa o seu dinheiro parado na conta corrente. Isso não é um investimento, pois aquele valor está parado, sem rendimento nenhum, e você só está perdendo dinheiro. Agora, se você aloca esse dinheiro na conta poupança, ok, isso sim é um investimento, pois o dinheiro está rendendo mensalmente para você, apesar dele ser um investimento ruim, pois ele está perdendo da inflação. Hoje em dia a poupança ela não está rendendo mais que a inflação, ou seja, os preços no supermercado, o preço da gasolina que você coloca no seu carro, eles sobem mensalmente mais do que a poupança está fazendo o seu dinheiro render. Isso na prática está fazendo você perder dinheiro, pois aquela grana que você tinha no começo, quando você colocou na poupança, já não está mais comprando as mesmas coisas no mês seguinte. E é por isso que é muito importante você entender as suas opções de investimentos antes de apenas deixar o seu dinheiro na poupança, pois muito provavelmente você está perdendo dinheiro. Outro conceito importante que você deve aprender sobre os investimentos é o perfil do investidor. Esse conceito tem a ver com como a pessoa aplica a sua grana. E sim, existem muitas escolas, métodos e jeitos que você pode investir o seu dinheiro. Isso não significa que existe um padrão melhor ou pior, apenas que tem abordagens diferentes para chegar no mesmo fim de investimento. Dentro do perfil de investidor temos as pessoas conservadoras, que é aquele cara mais conservador, aquele cara que prefere ver o seu rendimento positivo todo mês, mesmo que seja apenas um pouco. A pessoa conservadora ela não vai ter tantos investimentos em renda variável, pois ela prefere ter um retorno menor do que ver o seu dinheiro render negativo por alguns períodos. Ou seja, uma pessoa mais pé no chão, mais tranquila na hora de investir. Ela tem mais paciência e procura não se expor tanto para que a sua carteira não tenha tanta exposição a ativos de risco. Em seguida, nós temos o cara moderado, que ele não sai como um doido investindo em qualquer ativo de renda variável sem conhecimento nenhum, mas também prefere arriscar um pouco mais, não ficando apenas em rendimentos um pouco mais baixos e mais seguros. Esse cara já aceita um pouco mais de perda na sua carteira devido aos ativos de renda variável. E ele tem até mesmo um pouco mais de conhecimento do cara conservador. Então ele vai exigir um pouco mais de retorno na sua carteira. E por último, nós temos o cara arrojado, aquele cara agressivo que tem vários ativos de renda variável na sua carteira, o que pode trazer grandes perdas para ele. Só que em contrapartida, é o cara que tem o potencial de maior retorno entre todos os perfis de investidores. Lembrando que o perfil de investidor não existe um melhor ou mais correto. Isso vai depender da sua história de vida e do seu conhecimento sobre investimentos. Eu, por exemplo, tenho um conhecimento que adquiri ao longo dos anos e até tenho certificado na área de investimentos, o que me traz mais tranquilidade para que eu seja arrojado na minha carteira de investimentos. Eu aceito perder no curto prazo porque sei que o meu potencial de retorno é muito maior. Agora, se você é um conservador, não adianta querer investir como um cara arrojado, pois isso pode trazer um efeito psicológico negativo sobre investimentos para você e fazer com que você tenha aversão aos investimentos, o que é uma coisa que você não vai querer. Agora vamos para a parte dos investimentos. Quais as melhores opções e estratégias que você pode usar
para passar de um cara que não investe nada para um investidor poupador, que investe todo mês e tem uma segurança financeira. E para começar a falar sobre isso, é importante eu falar para você a diferença entre renda fixa e renda variável. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, renda fixa ou renda variável, ou até mesmo nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas eu vou fazer você entender de forma fácil. Renda fixa são os investimentos que você sabe o quanto vão te render. Por exemplo, um CDB ou a poupança, elas estão atreladas a uma taxa de juros. E com essa taxa de juros, você sabe exatamente o quanto vai te render até o dia do vencimento. Dentro dessas taxas de juros da renda fixa, nós temos duas categorias, a pré-fixada e a pós-fixada. Pré-fixada é uma taxa fixa que ela vai estar atrelada ao ativo que você vai comprar. Por exemplo, se você for comprar um tesouro pré-fixado, ele vai ter uma taxa dizendo quanto que ele vai render até o vencimento. Isso pode ser, por exemplo, 11% ao ano. Você sabe que esse ativo vai te render 11% ao ano no momento que você comprar até o momento do vencimento dele. Já a taxa de juros pós-fixada, ela é atrelada a uma outra taxa de juros que varia mês a mês, como por exemplo o CDI. O CDI é a taxa mais comum que está atrelada a ativos de renda fixa. Por isso você vai ouvir muito falar sobre ela. É uma taxa de juros que varia positivamente mês a mês. Então, se você quiser saber o quanto o seu ativo rendeu naquele mês, você só vai ficar sabendo no mês seguinte, quando sair o resultado do mês anterior. Porém, essa taxa de juros não varia tanto assim mês a mês. E há períodos em que ela se mantém sempre a mesma. E você tem uma previsibilidade do rendimento dos seus ativos. Por exemplo, o CDI dentro de 20 anos teve uma média de 12% ao ano. Isso significa que muito provavelmente os seus ativos vão render próximo dessa janela. Então assim você tem sim uma previsibilidade de quanto vai render os seus ativos atrelados ao CDI. Agora, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre CDI e sobre taxa de juros, eu tenho um vídeo especialmente sobre isso aqui no canal, que eu vou deixar fixado aqui no card. Assim que acabar esse vídeo, corre lá para você aprender mais. Agora, seguindo sobre investimentos, nós temos os investimentos de renda variável, que é o oposto da renda fixa, pois são investimentos que você não sabe o quanto vão te render e você pode até perder dinheiro. Esses ativos são normalmente negociados na bolsa de valores, como as ações de uma empresa, que ela não está atrelada a nenhuma taxa de juros e vai depender do desempenho da empresa. Então, se a empresa tem prejuízo, provavelmente isso vai refletir no preço das ações dela, fazendo você perder dinheiro. Do contrário, também é verdade. Se o desempenho dela é muito bom, provavelmente vai ter uma valorização das ações. E aí você ganha dinheiro. Seguindo na renda variável, também temos os fundos imobiliários, que são imóveis, salas comerciais, shoppings ou até mesmo fazendas, que você pode comprar uma parte dos empreendimentos e receber um aluguel. Também temos criptomoedas, ETFs, opções e por aí vai. Mas o mais importante é que dentro da renda variável, todas elas têm essa característica em comum, que você não sabe o quanto vão te render. Então beleza, vamos para a prática. A minha primeira recomendação para você que está tentando investir melhor o seu dinheiro é investir no Tesouro Selic. Atualmente é o investimento mais seguro do Brasil, pois ele tem a garantia do governo. Na prática, você está emprestando o seu dinheiro para o governo e ele vai te devolver com juros lá na frente. Ah, Jonas, mas eu estou emprestando meu dinheiro para o governo não faz nada certo e pode me dar calote. Calma. A primeira coisa que você deve entender é que a garantia do Tesouro Direto é a do Tesouro Nacional. Ou seja, o governo ele tem o controle da nossa moeda, ou seja, do real. Nesse caso, se ele não tiver o dinheiro para pagar os investidores, ele imprime o dinheiro para pagar os investidores. E por que isso? O Tesouro Nacional ele é um programa muito importante para a economia brasileira, pois ele atrai muitos investidores internacionais que estão de olho na nossa taxa de juros para fazer o seu dinheiro investir. E a nossa economia ela é muito dependente dos investidores internacionais. Então, se o governo não der uma garantia para esses investidores, eles acabam saindo do país, fazendo com que piore a nossa situação econômica. Por isso que o governo ele tem que ter muita responsabilidade quando se trata do Tesouro Nacional e do Tesouro Direto. O Tesouro Selic ele é muito bom, pois diferente da poupança, ele não rende apenas daqui a um mês.
Se você investir a partir de hoje, amanhã ele já começa a te render positivamente. Além disso, ele rende bem mais do que a poupança, sendo perfeito para você que quer montar a sua reserva de emergência. Lembrando que eu também tenho um vídeo sobre como montar a sua reserva de emergência, que eu vou deixar fixado aqui no card. A minha segunda recomendação para você que está começando a investir é investir em CDB, ou Certificado de Depósito Bancário. Na prática, quando você investe num CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E quando você bota a sua grana lá, o banco pega esse dinheiro e faz empréstimos e financiamentos, o que vai gerar lucro para o banco. Desse lucro, ele tira uma parte e devolve para você em forma de rendimento. Então você vai receber tudo aquilo que você investiu, mais o rendimento que você acordou com o banco no momento da compra. Você também pode utilizar o CDB para fazer a sua reserva de emergência caso você prefira. Mas para isso você tem que investir em CDBs de liquidez diária. Tá bom, mas o que é liquidez diária? Liquidez é a velocidade que você consegue transformar o seu ativo de investimento em dinheiro. Então a liquidez diária, você consegue transformar o seu ativo, ou seja, o CDB, em dinheiro no mesmo dia que você decide vender aquele ativo, ou no máximo no dia seguinte. É fundamental você prestar atenção no tipo de liquidez do seu CDB, pois nem todos os CDBs têm liquidez diária. Ou seja, tem CDBs que vão demorar anos para você ter aquele dinheiro com rendimento. Então, se você está precisando de um dinheiro de emergência, e investir num CDB que não tem liquidez diária, você não vai ter esse dinheiro de volta no momento que você quiser. Para você saber o tipo de liquidez do seu CDB, hoje é muito fácil, pois as corretoras têm filtros que você consegue filtrar apenas pela liquidez do seu CDB. É bom deixar claro que esses investimentos de renda fixa têm um rendimento um pouco menor se comparado à renda variável, e você não vai ficar milionário da noite para o dia investindo neles. Mas é muito importante que você entenda como é que eles funcionam e quais são os tipos de investimento para você ter um rendimento muito melhor do que você teria com a poupança. Agora, depois que você adquiriu essa experiência com renda fixa, Tesouro Direto e CDB, você pode começar a arriscar um pouco mais e partir para a renda variável. Eu sei que é muita informação para você que nunca investiu, mas depois de passar para o Tesouro Direto ou CDB, é importante você começar a arriscar um pouquinho mais de renda variável para ter um retorno melhor. E nada melhor do que começar com FIs para isso. E por que FIs? FIs são fundos imobiliários, ou seja, são imóveis, shoppings, salas comerciais, galpões logísticos ou até mesmo fazendas, que você pode comprar uma parte desse empreendimento e você vai receber um aluguel proporcional às cotas que você tem. Esses aluguéis que você recebe quase que mensalmente, nós damos o nome de dividendos. E os fundos imobiliários são muito bons para quem quer começar a investir em renda variável, pois elas têm uma variação menor se comparado a outros ativos de renda variável. As cotas de fundos imobiliários estão atreladas ao valor daquele imóvel ou daquele galpão logístico. Então, se aquele imóvel valorizar, provavelmente as cotas vão valorizar. E se ele desvalorizar, provavelmente as cotas vão desvalorizar. Mas essa desvalorização não é tão brusca como uma ação de uma empresa, por exemplo. Então, os fundos imobiliários são uma ótima maneira para você ter uma renda passiva, já que ela te paga um aluguel e você também pode reinvestir esses aluguéis nas próprias cotas de fundos imobiliários. Então imagina, você começa a investir em fundos imobiliários, você tira o dinheiro do seu bolso para comprar cotas, e essas cotas vão te dar aluguéis, ou seja, dividendos, ao longo dos meses. Se você reinveste esses aluguéis nas próprias cotas de fundos imobiliários, vai chegar um momento em que você não vai precisar mais desembolsar grana para poder comprar novas cotas de fundos imobiliários. Nós damos esse tipo de estratégia o nome de bola de neve, pois quando você reinveste, você está potencializando os seus retornos. E vai chegar um momento que o próprio aluguel dos fundos imobiliários serão suficiente para você comprar mais e ter mais renda passiva entrando na sua carteira. Por fim, a última estratégia de investimento que você pode fazer na renda variável sendo iniciante é investir em ETFs. ETF significa Exchange Traded Funds e são fundos atrelados a índices. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em jornais ou em revistas sobre o nosso índice Bovespa, que é o índice que reflete como está indo a nossa economia na Bolsa de Valores. O índice Bovespa ele é composto pelas melhores ações da nossa Bolsa de Valores.
e por isso ele é um indicador de como está indo a economia brasileira. Para você que não tem conhecimento sobre como analisar uma empresa e, portanto, investir em uma ação de uma empresa separadamente, você pode investir em ETFs. Por exemplo, nós temos o BOVA11, que é um ETF que replica o nosso índice Bovespa. Então, se você investe no BOVA11, na prática você está investindo em todas aquelas ações que compõem aquele índice Bovespa. Então, você não tem o trabalho de ficar analisando empresa por empresa. Você sabe que são as melhores empresas da nossa bolsa e você está investindo diretamente nelas ao investir no BOVA11. E isso é especialmente inteligente, pois os ETFs replicam as condições do mercado, as condições da economia. E é muito difícil que um analista faça uma carteira que tenha um rendimento muito maior que a do mercado. E isso é até mesmo uma recomendação do investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett, que disse que é muito mais fácil você investir no mercado do que ir contra ele. Então, provavelmente, você sendo leigo em renda variável, mas investindo em ETFs, é muito provável que você esteja rendendo muito mais do que analista conceituado no mercado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, pois assim você ajuda na divulgação dele e ajuda outras pessoas a começarem a investir melhor o seu dinheiro. Não se esqueça de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeiro.